Uma das mais conhecidas doenças neurológicas e psiquiátricas, a esquizofrenia sempre foi associada com alucinações, delírios e pessoas com baixa capacidade social. Mas você realmente sabe o que é essa doença? Quais são suas causas, sintomas e tratamentos? Se isso te interessa, vem comigo. A esquizofrenia foi originalmente conceituada em 1911 por Eugene Blauer, mas como na maior parte das doenças neurológicas, as etiologias delas, principalmente antigamente, não tinham nenhuma elucidação, e a melhor explicação que os antigos tinham para as causas, para os desenvolvimentos desse tipo de doença, eram coisas relacionadas à religião, espíritos e outras coisas desse tipo. Hoje nós sabemos que em torno de 1% da população mundial possui a esquizofrenia. E isso se vê como um grande problema, principalmente pelo fato de que nós não temos informações muito precisas até hoje acerca dessa doença. Diversos exames neurológicos já foram desenvolvidos e aprimorados para que as informações acerca dessa doença sejam mais precisas ao longo dos anos. Mas nós ainda temos bastante dificuldade e muito caminho para trilhar até chegar a uma cura ou até um entendimento completo dessa doença. Mas vamos ao que nós sabemos hoje. A esquizofrenia é uma doença que se manifesta na fase de jovem para adulto. Isso se deve principalmente por conta de que as mudanças no cérebro das pessoas que possuem essa doença são extremamente finas e estão mais ligadas, mais localizadas nas regiões complexas do cérebro. E essas regiões se desenvolvem principalmente na fase adulta, elas amadurecem nessa fase e por isso os sintomas também vêm durante este período. Além disso, se viu por meio de estudos com medicamentos que os pacientes esquizofrênicos possuem um excesso de dopamina em seu cérebro e boa parte dos sintomas são causados por conta desse acréscimo. Mas nós vamos aprofundar sobre isso mais tarde. A grande questão é que por conta dessa falta de informações acerca da doença, nós não temos como fazer um diagnóstico preciso acerca da esquizofrenia por meio de exames laboratoriais ou de imagem, como tomografia, ressonância ou mesmo exame de sangue. As mudanças que eu citei anteriormente, elas são extremamente finas em um contexto anatômico e por isso são extremamente difíceis de serem visualizadas com exames simples que podem ser feitos em larga escala. Tá, Marco, mas então como o médico vai saber que o paciente tá com esquizofrenia? Ótima pergunta. Para fazer esse diagnóstico é utilizada uma padronização de sintomas. Ou seja, é postulado que quando o paciente possui, por exemplo, alucinações auditivas, afastamento social, déficit de memória, delírios, dentre outros, se diz então que o paciente possui a esquizofrenia. Esse tipo de método é utilizado em grande parte das patologias psiquiátricas, pelo simples fato de que nós não conhecemos exatamente as causas deles e por isso nós não podemos fazer exames precisos e que vão nos dar um diagnóstico perfeito e 100% preciso sobre aquela doença. Outro tipo de estudo bastante revelador acerca da esquizofrenia é aquele feito em gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles que são exatamente iguais. Existem dois tipos, aqueles que ambos possuem a esquizofrenia, ambos os gêmeos possuem esquizofrenia, e aqueles em que um gêmeo possui e o outro gêmeo não possui. Se vê que em 48% das vezes os dois vão possuir, e em 52% apenas um deles vai possuir. Dessa forma, o que a gente pode inferir é que a influência genética sobre a esquizofrenia não tem uma importância tão grande quanto se imaginava. Na verdade, o contexto e as influências externas que nós recebemos ao longo de nossa vida até o início dos sintomas da esquizofrenia são, na verdade, mais importantes do que a própria genética em si. Agora vamos tratar mais especificamente de diferenças funcionais de pacientes esquizofrênicos. Imagine o seguinte: o nosso cérebro é como se fosse uma cebola, com diversas camadas. Aquela mais externa é também a mais complexa. No nosso cérebro, essa camada mais externa se chama de córtex. Cada área do córtex é voltada para uma atividade específica, e isso as diferencia em lobos. No caso da esquizofrenia, existe uma grande perda na área dorsolateral do lobo pré-frontal, que é principalmente voltada à memória de trabalho. Essa memória é aquela responsável por te fazer lembrar o que eu vim pegar na geladeira. Você já se deparou com essa situação? Então, quando você esquece é porque sua memória de trabalho falhou. Mas não se preocupe, se isso acontece
mesmo que recorrentemente com você, o seu diagnóstico provavelmente não é esquizofrenia, já que são bem características os sintomas relacionados a essa doença. Uma informação interessante acerca da neurodegeneração da esquizofrenia é que a maior parte das perdas estão relacionadas com dendritos e axônios e não a corpos neuronais. Isso nos faz capaz de inferir que a grande dificuldade de um paciente esquizofrênico não é processar uma informação, e sim tornar ela lógica, por conta dessa dificuldade de fazer sinapses adjacentes com os neurônios periféricos. Além da perda dorsolateral, também são visualizadas faltas de desenvolvimento nos lobos temporais, aumento dos ventrículos e diminuição do tálamo. Essas são algumas outras regiões do cérebro que possuem funções específicas que não cabe aqui a gente ficar discutindo. O que é importante vocês saberem é que existem uma série de deficiências nos pacientes esquizofrênicos e que vão sim causar muitas dificuldades, já que a regulação do cérebro, como vocês sabem, é extremamente fina e por isso qualquer perda é extremamente significativa para o funcionamento normal do nosso organismo e do nosso cérebro. Além das alterações anatômicas, se teoriza que pacientes esquizofrênicos possuam um aumento da quantidade de dopamina e uma diminuição da quantidade de glutamato. Ambos os testes realizados para chegar a essa conclusão são muito parecidos. Então, vamos lá. Com relação à dopamina, primeiramente, Arvid Carlsson, um farmacologista sueco ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, observou que o medicamento antes usado como sedativo, a cloropromazida, na verdade possuía alguns efeitos antipsicóticos que auxiliavam na esquizofrenia. Porém, ele produzia efeitos colaterais que se assemelhavam muito aos sintomas do Parkinson, as chamadas reações extrapiramidais. Dessa forma, sabendo que o Parkinson é na verdade a deficiência de dopamina, dentre tantas outras coisas, se teorizou que esse medicamento também fazia esse decréscimo na dopamina. E como ele diminuía os sintomas psicóticos da esquizofrenia, se entendeu que na verdade o medicamento tinha a ação de diminuir uma dopamina que já estava alta para um nível regular, diminuindo assim os sintomas psicóticos. Além disso, estudos mais recentes com anfetaminas em pacientes esquizofrênicos, já usuários dessa droga, revelaram que o pico de dopamina nos pacientes com a patologia é maior do que em pacientes que são normais. Com relação ao glutamato, a metodologia foi a mesma utilizada para a cloropromazida. Na verdade, as cetaminas são anestésicos que também geram sintomas muito parecidos com os da esquizofrenia. E elas têm como efeito, como mecanismo de ação, a diminuição do glutamato. Dessa forma, se teorizou que, como os sintomas são parecidos, os efeitos dentro do cérebro também deveriam ser. E dessa forma, se sabe então que existe uma deficiência de glutamato nos pacientes esquizofrênicos. Com relação ao tratamento, os mais promissores estavam ligados a uma classe de medicamentos que seria chamado de antipsicóticos de segunda geração. Porém, os testes falharam e não foi possível fabricar esse medicamento em larga escala. Muitos problemas ainda são encontrados na patologia da esquizofrenia, principalmente por conta de que nós temos vários tipos de dopamina e não sabemos exatamente quais deles que causam a sintomatologia da doença. Além disso, a neurodegeneração está muito longe de ser compreendida e mais ainda de ser tratada. Dessa forma, a melhor alternativa que nós temos hoje são os antipsicóticos de primeira geração, que diminuem as alucinações e os delírios, mas causam diversos efeitos colaterais extremamente dificultosos para a ambientação em sociedade desses pacientes. E por isso, o melhor que nós temos a fazer é tentar ao máximo incluir, com as devidas precauções, esses pacientes na sociedade para fazer com que eles tenham uma vida mais feliz, mesmo com todas as limitações. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e entendido tudo que eu disse. E claro, como sempre, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e claro, um grande abraço.